Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Bom, a descoberta aconteceu de surpresa. Nos foi dito já na maternidade, né, no pós-parto, que o nosso filho era síndrome de Down. Uma coisa que veio nos pegar de surpresa porque a gente estava esperando um outro diagnóstico, por ele ter nascido muito fraquinho, cianótico. Apenas por isso foi surpresa. A reação para mim foi uma coisa assim muito indiferente, porque a gente estava muito preocupado com a questão da saúde dele, né, na saúde no contexto geral. E quanto à síndrome de Down, que nos foi dada essa notícia, de uma forma assim que nos pegou desprevenidos, ela para mim foi bem aceita, porque a prioridade era a saúde dele. Mas para minha esposa, como era o primeiro filho dela, né, primeiro neto da família dela, primeiro sobrinho, a expectativa do nascimento dele era muito grande. Então, no entorno dessa questão, foi um pouco mais difícil para recepcionar essa questão. Com 15 dias antes dele nascer, eu fiz uma ultrassom e aí foi constatado que ele estava com um cordão umbilical no pescoço, que ele não tinha engordado e que poderia trazer algumas complicações para ele na hora do nascimento. Então ele teve que nascer 15 dias antes e quando ele nasceu, foi constatado imediatamente a síndrome de Down. E aí ele tinha, né, ele estava cianótico, ele poderia ter o problema cardíaco, que também eles deixaram mais pra frente, e teve que ficar uns 2 dias porque ele teve uma baixa taxa de açúcar no sangue. Depois que descobrimos que ele tinha síndrome de Down, a gente partiu para a parte cardíaca, que 99,9% das crianças com síndrome nascem com problema. E aí ele teve o CIV e o CIA, que é a comunicação dos átrios e dos ventrículos. E com isso a gente foi para o Rio para fazer o tratamento dele lá. Aí foi interrompida a fisioterapia por um tempo, que ele precisava. E ficamos por conta mesmo de cuidar dele, essa questão de medicamento, diluição, remédio, a comida era toda medida, não podia passar, né, para ele não comer demais. Com isso também ele não engordava, né? Ele ficou fraquinho por um bom tempo. E por vários momentos a gente imaginou que ele ia operar porque não fechava. O CIA fechou, mas o CIV não fechou. Mas com quanto tempo mesmo? Mais ou menos? Uns 3 anos de idade. 3 anos. Aí foi visto que o CIV dele tinha fechado a tal ponto que não precisava fazer cirurgia mais. E com isso, dali pra frente, é só fechar mesmo. Aí ele voltou a fazer as coisas devagar, como fisioterapia, natação, porque a musculatura dele era muito fraquinha, então ele era muito molinho. Então ele andou com 2 anos só, mesmo com muita fisioterapia, e agora ele tá aí. Porque é interessante dizer que nós recebemos essa notícia de surpresa, e a todos da família que souberam também de imediato compareceram à maternidade. O hospital foi pequeno para poder conter todas as pessoas que iam nos visitar e a criança. Alguns por curiosidade, mas desde sempre, apesar da curiosidade, como seria aquela criança, desde sempre recebemos muito apoio, muito amor de toda a família, de todos os lados. Isso foi muito benéfico para ele, para nós, essa aceitação integral, incondicional que acontece, que existe até hoje. A socialização do Felipe é maravilhosa, a integração dele com a família e com as pessoas fora da família também é perfeita. E foi assim uma curiosidade, porque embora não seja uma questão hereditária, nós já temos, ela já tem especificamente ela, na família uma pessoa com síndrome de Down que já está próximo dos 40 anos, que também é super amado, super bem quisto, mas embora não seja hereditário, né, eles ainda queriam ver como seria o próximo síndrome de Down da família. Então foi muito bacana, essa aceitação foi muito boa. O engraçado é que quando todo mundo ficou sabendo, eu não fiquei sabendo. E até o momento de eu saber, o
rosto das pessoas que iam me visitar era assim um olhar de pena, porque eu não sabia como é que eu ia reagir por ser o primeiro filho, ser o primeiro neto. Então, às vezes via uma pessoa lá e eu via ela assim com uma cara, gente, meu filho deve estar morrendo. Porque eu já fiquei com aquela ideia de que eu não sabia qual sequela. Eu não tive notícia dele, eu vi ele na hora que nasceu, chorou, né, aquela coisa toda. Mas, assim, o rosto das pessoas, aí eu fiquei sabendo na terça-feira à noite, ele nasceu na segunda à noite, a terça-feira toda de visitas com as pessoas olhando estranho. E à noite eu fiquei sabendo e eu vi que minha mãe estava muito preocupada comigo, né? Então eu procurei, assim, tentar ser mais forte do que ela para eu poder manter aquele equilíbrio no geral da família, né? Porque na verdade estava acontecendo, era comigo, era com meu filho. Aí, naquele dia eu queria até que ela não fosse dormir lá no hospital, pra eu poder chorar tudo que eu tinha que chorar. E, sabe, eu sonhei com ele grande, chorando, porque que ele era daquele jeito. Eu acho que passou tanta coisa na minha cabeça que eu precisava daquele momento pra mim. Porque é como se abrisse um buraco no chão assim. Você não sabe se seu filho vai viver muito tempo, você não sabe como é que você vai lidar com preconceito. Então, mas graças a Deus, assim, é de pouco a pouco mesmo. É uma conquista, né, diária. Por isso a gente pensa assim, a aceitação dele foi muito boa, porque a família dela é muito numerosa, a cidade é uma cidade pequena, cidade interior, e isso contou muito, né? Nunca nos chegou qualquer tipo de comentário maldoso, que alguém pudesse ter esboçado qualquer tipo de preconceito quanto a ele ou quanto a nossa família, quanto ao casal, por ter tido uma criança síndrome de Down, pela pouca idade que nós tínhamos na época. Então, acho que foi muito importante a aceitação dele, a aceitação do Felipe na sociedade, porque o nascimento dele foi um fato social dentro da cidade, dentro dessa nossa comunidade, né, que nós vivemos. Então a aceitação dele foi muito perfeita e foi em tudo muito benéfica, né? Essa especialidade da síndrome de Down, ela nos trouxe uma especialidade em entender como nós vivemos uma sociedade que aceitou muito bem essa situação. E engraçado que na época tava dando uma novela com síndrome de Down e eu falei, isso parece que calhou bem, porque as pessoas estavam tendo mais informação sobre crianças com síndrome de Down. E a televisão, né, é um meio de comunicação, um meio de informação, se você souber aproveitar. Então as pessoas já olhavam ligando uma coisa a outra, porque muita gente não sabia o que era síndrome de Down, né? E aí aos poucos a gente foi vendo que as pessoas olhavam assim, mais por curiosidade para ver como a criança é, se ela, né, tá com o olho aberto, se ela tá ficando em pezinha no colo. Eu sentia mais era isso. E muitos assim olhavam e ele sempre foi tão bonito, modéstia à parte, que eles olhavam assim, eu via que as pessoas falavam, nossa, que lindo ao mesmo tempo, né? Aquela surpresa assim. E quanto assim, a recepção das pessoas estranhas à nossa sociedade, porque também, é claro, em vários eventos já saímos da cidade para poder passear com ele, para conhecer outras coisas, outras pessoas, nunca houve qualquer tipo de rejeição. Acho que as pessoas estão hoje muito melhor preparadas, melhor informadas sobre o fato, sobre o caso, sobre a tipicidade, né, dessa síndrome. E já aconteceram alguns posicionamentos da forma do falar. Uma pessoa uma vez mencionou, se dirigiu a ele com a síndrome de Down como se fosse um dalminha. Então nós até brincamos, levamos na brincadeira como se fosse um dálmata, como se fosse filho de dálmata. Não é filho de dálmata agora? Mas nunca teve qualquer rejeição, uma rejeição discriminadora sobre o Felipe, nunca tivemos, nunca passamos por nenhum tipo de saia justa ou situação constrangedora que nos fizesse ficar tristes por isso. Muito pelo contrário, sempre pelo contrário. O Felipe sempre nos trouxe muita felicidade, desde todo o tratamento dele, o acompanhamento dele foi perfeito e hoje, mais do que nunca, é só felicidade. O resultado é sempre muito bom. Falar sobre Felipe, né? Falar sobre Felipe é muito fácil. Ele é o filho referência que nós temos, tanto pelas suas especialidades, do que acompanhou a partir do nascimento dele, quanto da pessoa especial que ele é
e que nós estamos criando, esperando que ele seja ainda cada dia mais especial. Porque o Felipe, ele é um arrebatador de corações. Felipe é um verdadeiro, se posso dizer, o bom político. Felipe é o bom político, né? O Felipe, ele conquista todos. O Felipe, ele conquista as pessoas no trânsito, no semáforo fechado. Na escola, ele é referência para os colegas. Quando ele chega, todos aplaudem. Dentro do seu convívio social, dentro do seu convívio familiar, ele é esperado por todos, em todos os eventos. Se ele não chega, a situação é outra, o festejo é outro, é conduzido de outra forma, e quando ele está presente, é tudo muito melhor. Felipe é altamente expansivo, alegre, Felipe é participativo, e Felipe, ele tem apenas qualidades, mas também é emburrado, é preguiçoso como criança, é teimoso como criança. A criança que ele é, né? Ele não difere nada das outras crianças, ele ajuda muito no dia a dia, nos ajuda a cuidar dele, se oferece para tudo, ele é criativo, ele adora instrumentos musicais. A gente tem que tentar explorar e dar a ele todas as oportunidades que pudermos para poder fazê-lo evoluir. E a música, principalmente a música, traz a ele uma evolução na dicção, no comportamento, na calma, no raciocínio dele. A música é muito importante e a gente está querendo explorar isso mais, porque logo nós teremos um artista dentro da família, com certeza. Eu falo que quando ele nasceu, que eu chorei tudo que eu tinha que chorar, eu vi ele no bercinho, eu chorava com peninha dele. Quando ele teve o problema cardíaco, a única coisa que eu pensava que eu queria ele vivo. E aí eu lutei, esqueci que ele tinha síndrome de Down. Falei assim, Reinaldo, eu nem sei, não gosto nem de pensar se acontecer alguma coisa com ele. Aí daquilo, cada vez que a gente viajava, era aquela dor no coração, sabe? De pensar que podia acontecer alguma coisa com ele, que ele não tinha muita saúde, né? E quando eu me deparei, eu tinha esquecido completamente que ele tinha, que a síndrome de Down foi só um detalhe. E eu acho que não é à toa que essas coisas acontecem. Eu falo que quando uma criança nasce com um problema cardíaco e é síndrome de Down, a gente tem que até agradecer, porque a gente se preocupa tanto com a aparência que quando a gente vê a criança, às vezes na beira de uma cirurgia, que o coração é uma coisa muito delicada, a gente vê que é só um detalhe. E aí eu aprendi a olhar ele de outra forma, porque a minha aceitação foi rápida, mas eu acho que esse baque do problema cardíaco foi o que me ajudou mais, porque aí a gente foi lutar contra outra coisa, fomos lutar pela vida dele, que eu queria ele vivo. E aí, depois você chora por ter chorado de preconceito. Você chora assim, como que eu tive coragem de chorar por pena, por isso ou por aquilo, né? Aí eu olhava e falava assim, Reinaldo, por que eu chorei tanto? Por que eu perdi tempo chorando? Agora eu tô chorando aqui porque eu não podia ter chorado, né? Pelo preconceito que a gente acaba tendo, né? Com o filho. O preconceito que vem, talvez, da falta de informação, do susto, né? Que era muito esperado, uma expectativa. O que a gente chama de uma criança de um nascimento normal, porque na verdade não havia nada de normalidade. A prioridade é sempre a vida, né? E Felipe, ele é tudo, e inclusive nós já dissemos um para o outro. Nós não saberíamos como lidar se o Felipe não tivesse a síndrome de Down, que nos trouxe tanto enriquecimento de conhecimento na maternidade e na paternidade. Mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos em Tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual,
Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. 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 Ser diferente.